E hoje vamos continuar a pregação expositiva em Ruth, o capítulo 3. Já faz algum tempo, mas os irmãos recordam, né, as mensagens do capítulo 1 e 2, e hoje o capítulo 3 de Ruth, o capítulo todo de Ruth, de 1 a 18, livro de Ruth. E vamos abrir e manter aberto, porque nós vamos acompanhando, porque é uma história, temos que ir por versículo, para a gente poder entender bem. Disse Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Versículo 3: banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenhas acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo que sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é bem verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador mais chegado do... O 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até pela manhã. Ficou ela, pois, deitada a seus pés até pela manhã. Levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse-lhe mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura. Ela o segurou, ele encheu de 6 medidas de cevada e lhe opôs as costas. Então entrou ela na cidade. Chegando à casa de sua sogra, essa lhe disse: como te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele deu e me disse: não volte para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que se darão as coisas,
porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Então, irmãos, recordando talvez algum ponto principal, essa história de Ruth se deu no tempo do juízo de Israel, 1000 a 1200 anos antes de Cristo. Juízes teve um período de 350 anos, começando lá com a morte de Josué e terminando com a coroação do rei Davi. Esse foi o período dos juízes de Israel, período difícil para Israel, não tinha rei, cada um fazia o que achava melhor, era um período muito difícil. E essa história belíssima, gloriosa, de Ruth, chamada Ruth, se deu nesse período dos juízes. Então nós vimos no capítulo 1, o amor, aquela família saindo de Belém, por causa da fome, indo para Moabe, e lá morreu o marido de Noemi, morreu seus 2 filhos, um dos filhos de Noemi tinha casado com Ruth, Malom, e ele morreu também. Aí ficou, e o outro Quilion morreu também. Aí ficou Noemi, viúva com as 2 noras na cidade, num país estranho de Moabe, 105 quilômetros de Belém. E aí Noemi ficou sabendo que Deus visitou o povo lá em Belém, dando pão. Quer dizer, aquela seca como nós vimos por causa da desobediência do povo, Deus se agraciou, enviou chuva e voltou a ter pão. Então Noemi resolveu voltar. E Ruth se apega a ela. Ela fala, não, minha filha, eu não tenho mais filho, não tem mais jeito, você tem que ficar. E as duas continuam até uma certa distância, Noemi insistindo, Orfa deu um beijo e voltou. Ruth, aliás, se firmou com ela. E Noemi tentando fazer ela voltar, não. E tem a declaração mais linda da Bíblia, às vezes a gente usa para casamento, né? Dá uma olhada aqui no capítulo 1 de Ruth, o que Ruth fala para a sua sogra, quando ela insta para que ela volte, né? No versículo 15 do capítulo 1, disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Versículo 16, disse porém Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde queres que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa não seja a morte, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Que coisa tremenda, irmãos, que declaração, aqui é a conversão de Ruth. Fala, o teu Deus é o meu Deus. Ela deixa os seus deuses, os deuses do Moabita, e ela segue Noemi. Noemi estava amargurada com Deus, Noemi estava depressiva, Noemi estava azeda, Noemi nem deu bola para essa palavra tão linda de Ruth, ela nem reconheceu um amor tão magnífico, que Ruth estava dedicando a ela do nada, irmão, não tinha nada, puro amor. Ela faz essa declaração, o teu Deus é o meu Deus, e Ruth está dizendo que nunca mais ela ia voltar para Moabe, porque onde, Noemi, você morrer, eu morrerei, onde for sepultada, eu serei sepultada também. Então ela fez um voto de coisas que nem os casais fazem hoje, um voto assim de lealdade total a Noemi, a sua sogra. E Noemi nem continuou. Você vê aqui no versículo 18, capítulo 1, vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Aí elas foram para Belém. E chega lá em Belém, todo mundo, não é essa Noemi? Olha o que ela diz aqui. No versículo 20, ela porém dizia, não me chame Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, ditosa eu parti. Ditosa como?
Mas ela disse, ditosa partir. Porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Então, lá ela reconheceu e não teve dificuldade de falar que Deus pesou a mão sobre ela, né? Que ela fez realmente coisas erradas, mas tudo estava dentro do propósito de Deus. Deus tinha um propósito nessa história toda. Como que nós vimos, Deus usa pessoas simples, o dia a dia, o cotidiano. Então esteja atento, irmãos, esteja atento para as coisas pequenas da vida. Deus, às vezes, quer abençoar você num pequeno, ou você abençoar alguém, usar você para abençoar alguém num pequeno gesto, uma pessoa que Deus coloca no teu caminho. Esteja atento para você servir a Deus em todas as coisas. A gente espera grandes coisas, né? Quando tiver grande oportunidade, eu vou servir a Deus. Não, nós temos que servir a Deus no cotidiano, no nosso dia a dia. Vamos voltar aqui no capítulo 3, que é o nosso estudo de hoje, a nossa mensagem de hoje. No versículo 1, disse Noemi à sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que seja feliz? Então Ruth era viúva de Malom, filho de Noemi. Noemi toma a iniciativa, irmãos, de encontrar um marido para Ruth, como era costume da época, para que ela fosse feliz e tivesse um filho para continuar a descendência do seu marido. Mas para isso precisava ser alguém próximo, alguém da família, um parente bem próximo. Normalmente, quem fazia esse papel era o irmão do falecido. Isso era bíblico no Antigo Testamento. O irmão do falecido casava com a viúva para suscitar descendência ao seu irmão. Era a lei do levirato. Lei do levirato, lá do Antigo Testamento. Em Mateus 22, versículo 24, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, disseram a Jesus, Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Eles estavam citando Deuteronômio 25, 5. Porque daí ele conta aquela história que teve alguém com eles, que teve uma mulher que casou, morreu, o marido casou de novo, morreu, 7 maridos, e na ressurreição de qual seria o marido? Porque eles não criam, né, na ressurreição. Fizeram essa jogada, mas usaram um texto bíblico. Realmente está escrito isso, Moisés deixou. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o seu irmão casará com a viúva. Essa era a lei do levirato. E suscitará descendência ao falecido. Mas o único irmão de Malom que tinha morrido era Quilion. E Quilion tinha morrido também. Então não tinha ninguém. Por isso que Noemi, ela insiste com as noras dela para não voltar, porque eu não tenho nenhum filho no ventre, eu estou velha. Ainda se fosse esperar eu engravidar e ter um filho, casar, porque o marido dela tinha morrido, e ter um filho, você não ia esperar. Melhor vocês voltar e casar aqui em Moab mesmo. Mas Ruth não se importou e foi, né? E Deus tinha um plano maravilhoso para Ruth. Olha o versículo 2. Noemi fala com Ruth, não é Boaz um dos nossos parentes? E Ruth já tinha conhecido Boaz no capítulo 2, irmãos. Ruth tinha ido rebuscar espigas. Ruth, irmãos, ela tem umas virtudes fora do comum. Uma moça era estrangeira, uma moça nova, bonita. Ela vai rebuscar espiga. Era um trabalho que os pobres faziam. Então, havia lei no Antigo Testamento que eles deveriam, os cantos dos campos, não ceifar, deixar para os pobres, viúvas e órfãos. As espigas que caíram, os cereais que caíram, eles não catarem. Aí vinham os pobres e chamava rebuscar, eles catavam aquilo que tinha caído. E assim eles sobreviviam. E Boaz deu ordem para os empregados dele para deixar mais, não só o que caía, mas deixar cair um pouquinho a mais ali, para que Ruth pegasse aqui no capítulo 2, né? Olha o capítulo 2, o versículo 3, irmão. Estou fazendo isso para recordar um pouco, e alguns aqui não participaram do estudo do capítulo 2. Ela se foi, 2:3, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz,
o qual era da família de Elimeleque. Quem era Elimeleque? Marido de Noemi. Entendeu? Pai do marido dela que tinha morrido, Malom. Então, por casualidade, Ruth saiu a rebuscar. Precisava comer, ela falou para Noemi, eu vou trabalhar. E aí, por casualidade, ela entrou no campo de Boaz. Casualidade para nós, irmãos. Mas tudo isso era um plano de Deus. Deus conduziu os passos de Ruth para ela ir no campo de Boaz, lá nos campos, né, que ele era muito rico. E lá ela conheceu Boaz. E quando ela volta, agora aqui no capítulo 3, Noemi fala, ela conta desse homem, né? Quando ela volta no capítulo 2, Noemi fala, mas ele é parente nosso. E aqui no capítulo 2, Noemi fala, não é Boaz um dos nossos parentes? E continua no versículo 2, eis que esta noite ele a limpará, ele vai limpar o cereal, a cevada na eira, disse Noemi. Ruth, como estrangeira, ela não era de Israel, Noemi precisou instruir como ela deveria proceder. Então, no capítulo 3, Noemi diz, banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Versículo 4, quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirá os pés e te deitará, e ele te dirá o que deves fazer. Então Noemi fez tudo com muita sutileza e estratégia, mas tudo com pureza e justiça, irmãos. Pureza. Noemi precisou explicar em detalhes como Ruth deveria proceder conforme o costume da lei do levirato e do resgatador. Era a lei em Israel. Ruth não sabia de nada disso, era estrangeira. Então essa estratégia para nós, irmãos, que somos de outra cultura, é bem estranha, não é? É bem estranha. Algum até pula essa parte da Bíblia e nem lê, né? Coisa estranha esse negócio, né? Não, irmão, tudo que foi registrado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não há nada na Bíblia que Deus não possa usar para nos abençoar. Nada. A gente vê o livro de Número, o livro de Levítico, a gente dá uma corrida lá, né? E não acha nada. O livro da genealogia lá em 1 Crônicas. Irmão, não faça isso. Leia. É a palavra de Deus. Leia com temor e tremor e Deus vai te abençoar. E como nesse caso aqui, para nós realmente é uma coisa estranha esse procedimento que a sogra que ela está fazendo com Ruth, né? Então, Ruth, irmãos, ela podia ser rejeitada por Boaz. Boaz podia recusar ela ali na eira, naquela hora da noite, sofrer vergonha, mas ela submete a sua sogra, ela obedece a sua sogra. Dá uma olhada no versículo 5. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Versículo 6, então foi para a eira. Sabe o que é eira, né? Eira que era um lugar limpo, assim, terra batida, às vezes até cimentar, na época acho que não tinha, onde se coloca o cereal ali para secar, e algum para chacoalhar, bater com vara, quando era o costume, passar algum instrumento em cima para debulhar. Então ficava ali a eira, lugar que se colocava o cereal colhido para secar, né? Então foi Ruth, isso aqui é noite, irmão, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Como Noemi era parente de Boaz, ela confiou na integridade moral de Boaz. Olha o versículo 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e deitou. À noite, irmãos.
Boaz comeu, era festa, era o final da colheita, eles tinham uma festa, isso aqui era costume. Então naquela noite eles faziam uma festa no final da colheita, Boaz comeu, bebeu, tomou vinho, estava alegre de coração, ele foi deitar aos pés de um monte de cereal. Aí Ruth chega de mansinho e descobre os pés dele e deita ali aos pés de Boaz. Ruth deitou aos pés de Boaz, irmãos, à noite, no campo, na lavoura, junto ao monte de cereais. Então esse era um costume da época, realizar essa festa após a colheita. Pode parecer muito estranho para nós, irmãos, mas era a prática da época, nós temos que entender isso. Não envolvia nenhuma malícia e nem impureza, não tinha nada disso. Ruth deitou-se aos pés de Boaz e não no seu colo. Como os namorados, muitos fazem hoje, deita no colo, as namoradas deitam no colo dos namorados. Espero que na igreja não exista isso, né? Mas nós sabemos que aí fora é assim. Não só deita, como faz outras coisas, né, nos dias de hoje. Coisas abomináveis a Deus. Mas Ruth deita aos pés de Boaz. Versículo 8. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. Eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Versículo 9, disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque é resgatador. Irmão, quando Ruth pede para Boaz estender a capa sobre ela, não está referindo a uma peça do vestuário, não é uma capa, mas sim um compromisso de casamento. Isso que ela está falando com Boaz. Não é que ele ia pegar a capa e cobrir Ruth, não é isso. Estender a capa era um delicado pedido de casamento, que ela estava pedindo. Boaz era um candidato legítimo para casar com Ruth, para suscitar uma descendência legítima à família de Noemi. Boaz era um resgatador. Olha o versículo 10. Disse ele, bendita és tu, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobre, quer ricos. Então, qual foi a primeira benevolência que Ruth praticou? Aquilo que nós vimos, foi deixar a sua terra, a sua parentela, os seus deuses, o seu país, a sua família, e vir para Belém, cuidar da sua sogra que era viúva e desamparada. Essa foi a primeira benevolência. Ruth, irmão, ela se destacava, toda Belém ficou sabendo que Ruth era mulher virtuosa. Todo mundo, de imediato, quase. Ela tinha alguma coisa assim maravilhosa. A graça de Deus, com uma conversão legítima. O teu Deus é meu Deus. Ela nem conhecia o Deus de Israel. Talvez Noemi tinha falado alguma coisa lá em Moabe, mas ela decidiu. E qual foi a última benevolência que Boaz diz aqui que ela fez? Ela não foi atrás de rapazes jovens, mas buscou um parente do seu marido para casar, para que as propriedades voltassem para Noemi. Quando eles saíram, provavelmente aquilo foi empenhorado, aquilo foi vendido, e não podia fazer isso em Israel. Era herança. Então vendeu uma herança na terra de Israel, na tribo de Israel, ele estava na tribo de Judá, estava em Belém, a tribo de Davi. Então era uma coisa assim, muito, muito, muito triste. Coisa que eu não tenho palavra para descrever. Quando eles vendiam, tinha que vender aquela propriedade, porque era uma herança do Senhor. Deus tinha distribuído para cada tribo, e vem de geração em geração. Por isso que a Bíblia diz lá em Josué que eles deviam casar. A filha de Jefoné falou, pode casar com quem quiser, mas Deus fala, mas que seja dentro da tua parentela, da tua tribo, para que a herança não saia dali. Então eles tinham muito isso. Você lê o livro de Josué, você vai entender isso, o livro de Deuteronômio. Então Noemi, ela foi embora por causa da seca, da pobreza, que não tinha pão, então eles perderam aquela terra. Ou ela vendeu antes de ir, ou foi empenhorada, alguma coisa. Agora precisa resgatar essa terra, mas quem que ia resgatar? A pessoa ia pagar, mas não ia ser dele. Boaz pagou, mas não ficou com ele. Ia voltar para Noemi. Então tem que ser uma pessoa generosa, uma pessoa que Deus tinha que preparar essa pessoa. Sabia no capítulo 4 que tinha um outro, e ele não quis.
né? Graças a Deus, porque tudo é um plano de Deus. Boaz ficou satisfeito, porque Boaz já estava gostando de Ruth. Ele estava gostando muito de Ruth. Boaz, irmãos, é um homem de meia idade, uns 45, por aí, 40, e Ruth era jovem, muito jovem. Não vou dizer a idade dela, mas não tinha 20, poucos anos. E Boaz era um homem de meia idade. Por isso que ele chama assim meio disfarçado de minha filha, né? Você vê 2, 3 vezes, ele fala minha filha. Interessante essa, do capítulo 2, 8, no 3 aqui, 10 e 11, né? Discretamente ele chama Ruth de minha filha. Ruth era uma jovem bonita, irmãos, ela está aos seus pés meia-noite, no campo ao lado de um monte de cereal. Pensa nessa cena, um homem de meia idade, uma mulher jovem, viúva, deitada aos seus pés à meia-noite no campo, na lavoura, aos pés de um monte de cereal. Pensa nessa cena. Se não fosse um homem temente a Deus, irmãos, ele teria abusado sexualmente de Ruth, com toda certeza. Mas ele não fez isso, irmãos. Mas Boaz era um homem íntegro, temente a Deus. Ele permaneceu íntegro, mesmo depois de ter bebido um pouco de vinho. Não sei se é um pouco, não. Beber vinho, diz a Bíblia, no jantar, para comemorar o fim da colheita. Olha aí o versículo 7. Estando já de coração tanto alegre. Isso quer dizer, já tinha bebido, né? É o termo que a Bíblia usa para não falar embriagado. Então, um tanto alegre, não estava embriagado. O Salmo 104, versículo 15, diz que o vinho alegra o coração do homem. O vinho alegra o coração do homem. Então, Boaz já estava com o coração alegre, um tanto alegre. Irmãos, o maior desafio para a nossa integridade, para a nossa honestidade, é quando ninguém está vendo, irmãos. Esse é o desafio. Esse é o desafio para todos nós. Quando ninguém está vendo, irmãos. Quando ninguém está vendo, esse é o desafio da nossa integridade. Quando nós estamos em outro estado, em outro país. Quando ninguém nos conhece naquela cidade. Aí está a nossa integridade. Aí nós vamos conhecer quem nós somos, se nós tememos a Deus ou não. Aí nós vamos conhecer a nós mesmos. Como é gostoso passar nesse teste. Eu já passei por muitos deles. Às vezes viajando, longe de casa. Fiz um curso lá em Cuiabá, fiz um curso lá em Minas Gerais. Eu morava em Mato Grosso do Sul na época. E sozinho ali, entendeu? Mas o temor de Deus no coração. É uma riqueza, irmãos, é uma riqueza temer a Deus. Como isso é uma riqueza, quando ninguém está vendo. Se você tivesse a certeza absoluta, irmãos, irmãs, que ninguém, mas ninguém mesmo ficaria sabendo. Mas ninguém, se tinha certeza aqui na terra ninguém ia ficar sabendo, você cometeria um adultério? Se tinha certeza que nunca, jamais aqui na terra ninguém... É claro, de Deus ninguém esconde, né? Mas aqui na terra ninguém ia ficar sabendo. Sabe que você cometeria um adultério? Se tivesse toda a garantia que ninguém ia ficar sabendo. Sabe que você roubaria alguma coisa de valor? Sabendo que ninguém nunca ia descobrir que você pegou aquela quantia grande de dinheiro, aquele objeto valioso. Você faria isso? Você faria qualquer outra coisa que você teria medo de fazer se soubesse que alguém ia descobrir? Você faria isso? Pensa, você faria? Se cometia adultério, se você estivesse lá nos Estados Unidos, sozinho, ninguém sabe quem é você, e surge uma oportunidade, também para os homens isso aqui é. Duas coisas para os homens é terrível, é o dinheiro e é o sexo. Dinheiro e mulher. Duas coisas, precisa ter o temor de Deus no coração, para a gente não se afundar. Precisa disso. Será que nós passaríamos nesse teste? Irmãos, o cristão verdadeiro, ele mantém fiel, mesmo quando ninguém está vendo. Por quê? Por causa do temor de Deus. Por isso que o profeta Isaías, ele fala que o temor de Deus é o nosso tesouro. E é o tesouro, irmão. Não tem tesouro maior do que o temor de Deus. Eu prefiro rejeitar tudo na vida, tudo. Ficar pobre, comer pão seco, mas ter o temor de Deus na minha vida. Não tem riqueza maior do que temer a Deus de verdade.
Você não se importa com as pessoas. Não é porque minha esposa não está aqui. Não é porque fulano não está aqui. Não é porque meu chefe não está vendo. Não. Por causa do temor de Deus no meu coração. O profeta Isaías 33, versículo 5, ele fala que o temor de Deus será o teu tesouro. Isaías 33, versículo 5. O temor de Deus será o teu tesouro. Irmão, Provérbios 14, 27. Diz que o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Guarde esse versículo no teu coração. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Se Boaz não tivesse o temor de Deus, ele teria caído com Ruth ali. Ia acabar a história dele. Ele não ia estaria na genealogia do Messias de Israel, do nosso Redentor. Tudo acabaria ali. Pensa se José do Egito não tivesse temor de Deus. O que seria daquele jovem? O que seria daquele moço com 17 anos e pouco, lá na casa de Potifar? Foi vendido lá na sua terra, em Israel. Já estava dentro de uma cisterna, quase que mataram ele. Se não fosse Rubem, o irmão mais velho, teriam matado. De que nos serve matar nosso irmão? Vamos vender ele para essa caravana de ciganos, né? De ismaelitas, medianitas. Aí venderam, e José vai e Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó, comprou ele. E Deus abençoou, José prosperou, Faraó achou tudo, Potifar deixou tudo na mão de José. Aí a mulher de Potifar colocou os olhos em José e dizia para ele: deita-te comigo. José, não. Irmão, se fosse uma vez só, a gente escapa, né? Eu fico impressionado com essa palavra, mas todos os dias, a Bíblia diz claramente, todos os dias ela dizia: deita-te comigo. Irmão, tem dia que a gente está firme na fé, né? Tem dia que você levanta, você ora, está bem, nada te derruba. Mas tem dia que você está assim meio fraco, tem dia que você não está bem. Você não leu a Bíblia, esse dia aí é um perigo, Satanás vem para te dar uma rasteira. Mas todos os dias José falou: não, tem aquela agarrou nele, deita comigo. E a capa dele saiu, o casaco dele saiu, ele vai embora para a rua. O que seria de José se ele tivesse caído, irmãos? O que seria de José? Acabou a história. Acabou. Não tem mais o que fazer. Mas Deus o levantou sobremaneira, colocou no trono do Egito, abaixo de Faraó. Coisa linda. Provedor da sua família, preservou a descendência do Messias, por causa do temor de Deus no coração. Quantas coisas Deus pode fazer na nossa vida se a gente tiver o temor dele. Tem muitos testes que a gente nem passa, irmão. Você nem sabe se já caiu. Muita coisa por aí na nossa vida, coisa simples, que Deus nem vai tratar mais porque você não passou na prova. José foi coisa grave, é claro. Mas ele passou. Então eu gosto desse versículo aqui. Eu gosto assim, um versículo precioso. O temor do Senhor é fonte de vida. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Então o temor de Deus evita o laço da morte. Quanto casamento despedaçado, quanta dor, quantos filhos separados do pai e da mãe por causa da falta do temor daquele homem em possuir outra mulher, adulterar, e ficou sabendo e deu divórcio, deu separação. Então é fonte de vida mesmo. Vamos voltando aqui, Boaz não aproveita da situação que ninguém está vendo, não, para abusar de Ruth. Mas ele a respeita e abençoa essa pobre viúva estrangeira. Isso é um homem íntegro. Olha o que esse homem faz. E pessoas assim, mas só tem que ir para frente, só tem que ser abençoada. Mais e mais, mais e mais. Pessoa feliz, pessoa que vive a vida, pessoa bem-aventurada, bendita do Senhor. São pessoas assim. Ele já estava amando Ruth e faz tudo direito, irmão. Ele sabe esperar. Ele sabe esperar. O amor tudo espera. E tudo suporta, diz 1 Coríntios 13, 7. O amor tudo espera. Então, o casal de namorado deve esperar o casamento.
se ele ama de verdade. Dá uma prova do seu amor, deita comigo. Que prova de amor é esse? Prova de amor é esperar, diz a Bíblia. O amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Vejamos o que Boaz diz para Ruth no versículo 11 e 12, irmão. Acompanhe na sua Bíblia. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Versículo 12. Ora, é bem verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador, há mais chegado do que eu. 13. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até pela manhã. Irmãos, note aqui que Boaz foi honesto. Ele estava amando aquela viúva, jovem, bonita, mas ele foi honesto com ela, dizendo que havia outro que tinha preferência na ordem de redimi-la. O que é integridade? É integridade, irmãos. Às vezes, irmão, nós somos íntegros numa área e não somos em outra. Nós temos que ser íntegros em tudo. O negócio é bem difícil. Eu lembro de uma história, acho que foi o Remendo Hernandes que contou, que um casal, eles passam numa lancheria para comprar um lanche, né? Eles queriam conversar, num lugar tranquilo, e foram para um parque. Foram para um parque conversar e passaram a lancheria ali no restaurante e compraram um lanche, veio embrulhado, para comer lá no parque. E qual foi a surpresa, irmão? Quando chegou lá no parque, quando foram comer o lanche, abriram o pacote, era dinheiro. Era dinheiro e muito dinheiro, irmão. Dinheiro que o comerciante ia depositar no banco naquela época. Ia levar no banco para depositar, talvez do dia anterior, tudo que eles tinham arrecadado. Nossa, quando aquele casal, principalmente o homem, viu aquilo, correu imediatamente para devolver aquele dinheiro, aquele pacote. Voltou no estabelecimento. Olha, nós compramos um lanche e entregaram isso aqui. Mas o dono, o comerciante, ficou tão impressionado, mas tão impressionado, falou, não, nós precisamos relatar, registrar isso. Que ainda existe pessoas honestas. Nós precisamos pôr isso no jornal, para que a pessoa saiba dessa honestidade. O homem falou, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Porque ele falou, nós precisamos tirar uma foto, chamar o fotógrafo, tirar uma foto do casal. Ele falou, não faça isso, essa não é minha mulher está em casa. Eu não posso, minha mulher não pode saber que eu fiz isso. Irmãos, a pessoa tão íntegra, mas tão íntegra no dinheiro e falha no sexo, nessa área. É assim o ser humano, irmãos. Às vezes numa área ele é tão firme, mas tão firme, e na outra não. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ser em tudo íntegro. Toda e qualquer circunstância da vida. E deixar na mão do Senhor que Ele cuida. E se eu tiver um prejuízo, que tenha. E se eu for zombado, que seja. E se eu for preso, que corte minha cabeça. Irmão, não importa. O importante é glorificar a Deus. Mas a fraqueza da carne é tão grande que a gente cede por coisa pequena, eu também. Coisa pequena. Depois a gente vai chorar, que nem Pedro, amargamente, porque negou o mestre. Amargamente, eu já chorei. Coisas pequenas, que podia ter falado, ter enfrentado, mas fui covarde. Pega de surpresa, irmãos. E a gente deixa, não na integridade, mas deixa de falar, deixa de glorificar a Deus. Então, essas duas áreas é muito perigosas, tem que estar atento, irmãos. E Boaz passou nesse teste, ele sempre foi generoso quando nós vimos com seus empregados, aqui ele enche Ruth com 6 medidas, que dá 32 quilos, não sei como aquela moça conseguiu levar isso nas costas, né? Então ele era generoso, íntegro também. Então ele foi honesto, dizendo que outro tinha a preferência de redimi-la, um parente mais chegado de Abimeleque, marido de Noemi. Então Boaz, mesmo amando Ruth, irmãos, não fez nenhuma manobra, não usou de dolo, de artimanha, de engano, para ter o direito de resgate e casar-se com Ruth. Às vezes nós não fazemos isso, irmão. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente não
Não usa de artimanha, de dolo, de engano. A gente não faz isso? Engana as pessoas. Por quê? Porque a gente quer aquilo, irmão. Aquilo está, nós sentamos no coração que aquilo tem que ser daquele jeito. E não é o propósito de Deus. E aí a gente começa, a gente até dentro da igreja, né? Uma eleição de presbítero, isso aqui, a gente começa a fazer as nossas jogadas. Entendeu? E se não se cuidar, a gente vai levando, assim, ó, parece que está fazendo certo, né? Mas se você cair em si, você vê que está fazendo errado. E Boaz não deixou. Ele podia dar um jeito, podia enganar, entendeu? Não, Ruth tem que ser minha esposa, eu tenho que casar com essa mulher, eu estou apaixonado por ela. Não, Boaz falou, não. Tem outro aí, se ele quiser te resgatar, bem está, te resgate. Se não resgatar, eu vou resgatar. Então ele era um homem íntegro. Boaz, ele faz um juramento de que resgataria a Ruth se fosse possível, tão certo como vive o Senhor. Isso é um juramento. Tão certo como vive o Senhor. Se ele não resgatar, eu vou te resgatar. Versículo 14. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã. Levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque disse, não se saiba que veio mulher à eira. Irmãos, note bem, é noite, madrugada. Eles estão sozinhos, mas por temor a Deus ele não a toca. Ele não toca em Ruth. Por temor a Deus. Ela ficou deitada aos seus pés até pela manhã. Ficaram próximos um do outro durante a noite toda, mas não tiveram contato físico. Não tiveram nenhum envolvimento lascivo ou impuro. Pensa nisso. Pensa nisso, pensa nos dias de hoje, pensa nos namoros de hoje, nos noivados. Pensa nisso. Pensa que exemplo belíssimo, irmãos. É muito importante notar que Boaz e Ruth só se relacionaram sexualmente depois do casamento público deles. Onde entrar no capítulo 4, dá uma olhada no versículo 13 apenas, 4:13. Assim, pois, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Assim, tomou Boaz e Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Aí sim, eles tiveram relação, coabitou. Tiveram relação, depois de um casamento público, perante os anciãos de Israel, perante a família, um casamento mesmo, irmãos. Tudo foi feito com pureza, com respeito, com justiça e com temor do Senhor. Que homem, irmãos, que mulher, que exemplo para nós hoje, irmãos. E hoje a maioria não dá valor a isso, mas o nosso Deus dá. Isso que importa. Vai falar para um filho hoje, uma filha adolescente, pá. Entendeu? Ele nem quer escutar, eles riem. Desgracejo na tua cara. Mas para Deus, irmãos, é uma coisa preciosa. Hebreus 13:4 diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Normalmente eu gosto de começar um casamento com esse versículo aqui. Vocês começaram o seu assim? Foi? Você lembra? Acho que foi. Eu gosto porque é digno de honra entre todos seja o matrimônio, irmão. Então nós estamos aqui para celebrar a união aí do Augusto com a Larissa, né? Que foi o que nós fizemos lá na vinícola. Entendeu? Então digno de todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adultos. E sempre no casamento dele está cheio de incrédulo lá, né? Então Deus já começa a tocar na consciência dele. Deus vai julgar os adúlteros, Deus vai julgar os impuros, com toda certeza, irmão, não escapa, a não ser que haja um arrependimento em Cristo, um perdão dos pecados, aí escapa plenamente, né? Mas se ele morrer como adúltero, sem arrependimento, se ele morrer como impuro, sem arrependimento, ai dele, escapar do juízo de Deus, né? Versículo 14, ficou-se, pois, deitado aos seus pés até pela manhã.
Levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque disse, não saiba que veio mulher aqui na eira, né? Então, eles ficaram, passaram a noite, mas não se envolveram em nada impuro, lascivo, até o casamento público deles. Tudo foi feito de forma honrosa, de forma justa, com temor do Senhor. Irmão, mas para aqueles que fracassaram e tiveram relação sexual fora do casamento, existe uma esperança. Existe esperança de perdão e purificação, através do descendente de Boaz e de Ruth, Jesus Cristo. Não sei se todos sabem que o filho de Boaz e de Ruth foi o avô do rei Davi, de onde veio o Messias chamado Cristo. Obed, filho de Ruth, que Noemi tomou como filho dela, e era na verdade, né, que ficou no lugar do filho que morreu pela lei deles. Então daí veio Obed, Jessé e Davi. De Davi veio Cristo. Então Ruth e Boaz estão na descendência do Messias, coisa mais linda. Se eles tivessem caído, irmãos, provavelmente não ia sair aqui, tudo ia terminar, laço de morte, não tinha temor de Deus. Então, Deus fez isso, irmãos. Em Cristo eles têm, quem caiu, quem adulterou, quem fracassou antes do casamento tem perdão, em Cristo. Versículo 15, disse-lhe mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura. Ela o segurou, ele encheu de 6 medidas de cevada, e lhe pôs as costas, e então entrou na cidade. Boaz era um homem generoso e abençoador, como nós vimos no capítulo 2. Ele não deixou Ruth voltar de mão vazia para sua sogra, que era pobre. Versículo 16. E chegando à casa de sua sogra, essa lhe disse, como se passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Noemi queria saber se Boaz iria desposar Ruth e resgatar as propriedades que era do seu marido que tinha morrido. Versículo 18. Então disse Noemi, espera minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Então isso nós vamos ver se ele vai resolver ou não, né? Na próxima mensagem, se Deus quiser, não sei quando será, né? Mas vamos orar, irmãos. Vamos orar a Deus.